Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo... Boa noite, pessoal. Como eu fui apresentado, meu nome é Álvaro, tenho 49 anos, sou casado há 25, com essa linda aqui, Silvana, minha família, o Matheus, a Bruna, meu genro, Marcel, e sou administrador de empresas, sou contador também, trabalho no Hospital de Clínicas, na coordenadoria financeira, e também tenho uma empresa de contabilidade. Bom, eu quero contar para vocês a minha história, assim, né? Eu me converti com 20 anos. Eu dividi o meu testemunho, assim, em 3 partes. Então, a parte inicial vai ser da minha vida de pequeno até a minha conversão. Depois eu botei um título de intermediária. E a cada fase, a cada momento, eu separei assim porque tem um evento, tem um acontecimento que marcou a minha vida. Então não é 3 momentos apenas porque eu defini por um determinado tempo, um determinado espaço de anos, mas foi momentos importantes e decisivos que aconteceram na minha vida. Por isso eu dei essas divisões. Então, é a fase inicial, o momento intermediário, e depois o momento contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, é bem resumido, né? Nasci numa família humilde, pobre, consequentemente, com muita dificuldade financeira, né? Mas eu não me conformava com aquela situação desde pequeno, assim. Eu achava que tinha que mudar, né? E isso eu entendia no momento lá que a única maneira de eu mudar era estudando, né? Eu gostava muito de jogar bola, mas naquele tempo o jogador não ganhava a grana que ganhava hoje. Eu resolvi estudar, né? Não tinha certeza também se eu ia ganhar bastante dinheiro jogando futebol, mas... Então eu resolvi estudar e me dediquei bastante. E aos 13 anos eu comecei a trabalhar para ajudar no sustento da família, né? E estudava à noite. E fui estudando. E com 18 anos, eu então ingressei na faculdade, né? A minha mãe dizia que eu era metido, né? Que eu ia enfiando a cara assim, porque nós pobres, e eu tinha uma sede assim que eu não podia perder tempo. Então fiz meu segundo grau, fiz um segundo grau técnico em administração, para eu já ter alguma coisa de profissão, porque eu não sabia se eu ia ter realmente condições de realizar o sonho de entrar numa faculdade, de me formar. E eu terminei meu segundo grau técnico em dezembro de 1982, e eu já queria entrar na faculdade. Só que o vestibular da URGS é sempre no mês de janeiro. Então, naquele mês de janeiro, até eu tentei ali, fui lá, fiz as provas, mas sem me preparar nada. Aí eu fiz 3 meses de cursinho e fui para a URGS, para a PUC. Fiz o vestibular da PUC, passei. Tá, e agora, né, uns pelados, bravos, sem dinheiro, vou para a PUC. Arrumei lá um dinheiro, paguei a matrícula, saí pedindo um pouquinho para cada um da família, assim, e paguei a matrícula. Bom, estou dentro, agora vamos ver o que acontece. E tentei fazer um crédito cativo, não consegui. Aí, trabalhando, suando, consegui pagar ali 1 ano a faculdade. E fui indo, né? Nessa minha vida aí, tentando passar dessa dificuldade. Então, assim, eu com 18 anos na faculdade, um jovem, né, aparentemente eu estava tudo certo comigo. Mas eu não tinha amigos. Os pequeninhos que cresceram comigo no bairro, acho que a maioria ou todos, se envolveram com drogas. E eu sempre fui de estudar e trabalhar, eu não tinha tempo nem para pensar nisso, né? E
E eu entrei na PUC e eu tinha uma coisa comigo assim: aqui só tem cara rico. Eu não falava com ninguém, eu tinha vergonha de dizer onde é que eu trabalhava. Eu entrei na PUC, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no mini mercado desde os 13 anos. E eu tinha vergonha, tipo, como é que eu vou chegar aqui? Vamos dizer, eu trabalho no mini mercado. Então eu não conversava com ninguém na faculdade. E isso foi me tornando assim um jovem isolado. E sem amigos, só estudando, trabalhando. Depois eu mudei de emprego, fui trabalhar numa outra companhia grande, já na área administrativa. E com 20 anos, foi o grande lance assim, que aconteceu na minha vida, e que daí se encerra essa parte inicial. Com 20 anos eu recebi um convite de uma menina para ir na igreja. E eu não tinha amigo, não tinha ninguém, passava o final de semana estudando. E depois que ela fez esse convite, passaram-se 3 meses. E daí eu disse: eu vou dar um pulo naquela igreja, ver se eu conheço alguém, ver como é que é aquela menina, como é que são os amigos dela. E eu fui. Cheguei lá, assisti o culto, fui muito bem recebido. Convidaram depois para tomar um chimarrão, convidaram para voltar de novo no outro domingo. No outro domingo eu voltei. E daí eu conheci Jesus. Naquele domingo, na pregação do pastor, que eu não me lembro o que ele pregou, nada. Mas o que me chamou foi um cântico que estavam cantando lá, e era Alfa e Ômega. Não vou cantar porque eu sou ruim, gente. Então eu estava cantando o cântico, e esse cântico eu nunca mais me esqueci, e o Senhor me chamou nesse cântico. E ali eu entreguei meu coração para Jesus. E eu encontrei ali, juntamente com Jesus, uma turma de jovens, de pessoas que me acolheram, que me receberam, e que se tornaram importantes na minha vida, que foram, que são até hoje. Uma delas está aqui, minha esposa. E foi esse momento então que marcou essa fase inicial da minha vida, foi essa mudança, que ali a minha vida realmente começou a mudar para melhor. Até então, aos olhos dos demais, eu era um jovem que estava conseguindo sair de uma situação, dando um passo para uma vida melhor, para um futuro. Mas isso aí, a gente conhece várias histórias de pessoas que fizeram isso e que hoje são muito bem-sucedidos. Mas o que mudou a minha vida não foi o fato de eu com 18 anos entrar numa faculdade, porque eu poderia não completar a faculdade. Poderia completar a faculdade também e não acontecer nada na minha vida. O que mudou a minha vida, com 20 anos, eu aceitei Jesus, e daí eu comecei a desfrutar de uma vida diferente. Aí nós vamos começar a falar da fase intermediária, que é uma fase mais longa. É uma fase que teve muitas coisas boas, muitas coisas ruins, e muita transformação, muito ensino, e muita transformação de vida, assim, de caráter. Foi uma faculdade para mim, uma nova faculdade. Então, com 20 anos, experimentando essa nova realidade de vida, com esperança, com fé, aprendendo sobre o amor de Jesus, nesse relacionamento com essas pessoas que me acolheram, eu comecei a aprender a ter a fé. E eu lembro até hoje, assim, os 2 primeiros pedidos que eu fiz em oração para Jesus. O primeiro foi que ele, pedindo para que ele escolhesse para mim
uma namorada que seria a minha futura esposa. Foi o primeiro pedido que eu fiz em oração logo que eu me converti. O segundo foi que ele me ajudasse a conseguir um crédito educativo na Caixa Federal, que era o que tinha naquela época, porque eu já tinha feito pedido, não tinha ganho. Com toda a minha pobreza, eu não tinha ganho. E a primeira resposta veio 3 meses depois, em junho. Não deu nem 3 meses, eu me converti em abril, 2 meses e um pouquinho. Em junho, eu recebi a resposta que eu fui aprovado para o crédito educativo. Aquilo, naquela época, era uma festa na faculdade, como ou maior do que passar no vestibular. Eu lembro, assim, não tinha toda essa tecnologia de informática, a gente vai ali, entra num site, vê como é que é a resposta, se passou, se não passou, se conseguiu o crédito. Então tinha assim uma parede mais ou menos do tamanho dessa aqui, de listas de pessoas que pediram o crédito e não foram contemplados. E do ladinho assim tinha uma folha A4, pela metade das pessoas que foram contempladas. Do curso de administração foram 4, eu e mais 3. Então, isso era muito concorrido, por isso que era uma festa maior do que até o próprio vestibular. Então, eu consegui, e eu atribuo essa minha conquista ao nosso Senhor Jesus, porque antes eu já tinha pedido, já tinha tentado e não tinha conseguido. E a minha situação, naquele primeiro momento, ainda era um pouquinho pior do que na primeira, do que nessa segunda fase, porque eu já estava no emprego um pouquinho melhor. Consegui. E a segunda resposta, 3 meses depois da primeira, em setembro de 85, eu comecei a namorar minha esposa. 3 anos e 3 meses entre namoro, noivado, casamos em dezembro de 88. E começamos a vida criando, segundo a vontade de Deus, um casamento abençoado. Em julho de 91, antes de 91, em outubro de 1990, eu com 25 anos, eu assumi o primeiro cargo de gerência. Eu fui contratado para ser gerente financeiro de uma indústria de madeiras. Então, eu com 25 anos, eu já era gerente financeiro de uma empresa, de uma indústria. Então, começou a mudar a minha vida. Em julho de 91, nasceu a minha filha, a Bruna, e as coisas estavam indo muito bem. Muito bem. Em maio de 95, eu troquei de emprego, saí dessa indústria, fui para ser gerente administrativo financeiro de uma concessionária de veículos que era a maior do estado na época, ganhando quase o dobro do que eu ganhava. Estava com a vida que eu queria ali. Estava crescendo profissionalmente, já tinha feito pós-graduação, especializado em finanças. Mais tarde eu troquei de emprego de novo, fui para outro, ganhando mais. As empresas me procuravam, eu não precisava procurar emprego, as empresas me procuravam, as consultorias de recursos humanos. Estava indo tudo muito bem, a vida que eu sempre quis. Mas será que estava mesmo? Olhando assim, saiu daquela situação, está bem, com apartamento, com carro. Nós tínhamos 2 carros, 0, tudo muito bem. Aparência, tudo muito bem. Um casamento abençoado por Deus, com uma esposa que o Senhor escolheu para mim.
mas não estava tão bem assim. Eu me envolvi demais com o meu trabalho, não levava uma vida segundo os princípios de Deus. Tinha uma fachada bonita. E isso refletiu no meu casamento, no relacionamento com a minha esposa. Eu não tinha tempo para me dedicar para minha filha. Eu trabalhava às vezes até 9, 10 horas da noite. Chegava em casa, trabalhava a madrugada toda. No outro dia de manhã eu estava cedo lá. E isso foi ocupando um espaço no meu coração que não era para aquilo ali. Eu fui me dedicando muito ao trabalho. Acabei caindo em adultério. Em janeiro de 2001 nós nos separamos. Ficamos 3 anos e meio separados. 3 anos e meio de luta. Mas a Silvana, ela é a mulher que Deus escolheu para mim. E enquanto eu fazia minhas loucuras neste período de separação, ela se manteve firme, orando por mim, para que Deus tivesse misericórdia por mim e restaurasse o nosso casamento. Ela passou muita dificuldade. Em 2004, a Bruna também aceitou Jesus como seu Salvador, seu Senhor e seu amigo. E também se juntou à mãe em oração para que Deus restaurasse a nossa família. Então entrou mais uma guerreirinha ali, tinha 13 anos na época, em oração pela família. E em julho de 2004, depois de tanto dar cabeçada, de sofrer, a ponto de pensar em suicídio, eu deixei que o Espírito Santo de Deus tocasse o meu coração, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu me quebrantei, me arrependi, chorei na presença do Senhor, clamei pela sua misericórdia e pedi que Ele me desse de volta a minha vida e a minha família. Procurei a minha esposa, pedi perdão para ela, e ela demonstrando a maior prova de amor. A maior prova de amor que a gente pode demonstrar para uma pessoa é o perdão. Ela me perdoou. Pedi perdão para minha filha, que também me perdoou. Eu digo que a maior prova de amor, porque quando Jesus estava ali na cruz, nos seus últimos minutos, Ele clamou ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Se desmanchou ali. Então minha esposa teve essa demonstração de amor para comigo. E o Senhor restaurou o nosso casamento, nosso relacionamento de casal, restaurou nossa família, nos deu mais um presente, nos deu mais um filho, Mateus, presente de Deus, significado do nome, está aí, 10 anos. E esse marcou, se termina a fase intermediária, com esse marco de separação, de restauração, de vida, mas ainda faltava alguma coisa. E daí nós vamos entrar na nossa fase, no nosso momento de vida contemporânea, que a gente começou uma nova vida
a partir de julho de 2004. A partir do momento que Deus restaurou a nossa casa, restaurou o nosso casamento, Ele começou a mexer nas nossas vidas. E a palavra de Deus, a Bíblia, Ele diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E nós cremos nessa palavra. Então, depois que o Senhor nos curou, nos restaurou, curou nossas feridas, nos ensinou a andar nos seus princípios bíblicos, em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Nosso relacionamento sexual, nas nossas finanças, nas nossas decisões, na educação dos filhos, trabalho e principalmente aprender a depender de Deus. E esse período nós aprendemos a depender de Deus. Porque eu, com toda a minha experiência que eu tinha, vivência nas empresas, anos trabalhando como executivo na área administrativa, financeira, eu fiquei 3 anos e meio sem ter uma oportunidade de emprego. Eu tinha uma empresa de consultoria, na época eu não era contador, era só administrador. Eu tinha uma empresa de consultoria na área financeira, administrativa, e eu não tinha nem emprego e nem cliente. E eu orava, clamava ao Senhor, e eu só ouvia uma voz: a minha graça te basta. E o Senhor, até quando? Foram 4 anos esse nosso ensino, mais uma faculdade, a faculdade do Senhor. 4 anos aprendendo a depender do Senhor. Nesses 4 anos, que se passaram 3 anos e meio, eu fiquei desempregado. De abril de 2005 a setembro de 2008. Em setembro de 2008 eu consegui um cliente que era para 2 meses, acabei ficando 15 meses e depois a história começou a mudar. Então, depois que Ele nos curou, que Ele nos ensinou a ter uma dependência, a viver realmente como um em todas as áreas. Antes nós vivíamos assim, eu e minha esposa não trabalhava uma determinada época, eu ganhava bem, eu dava uma mesada para ela, e a gente não tinha uma vida comum financeira. Ela não sabia das contas que nós tínhamos, era só eu que cuidava. Ela era como se fosse uma filha: toma teu dinheiro aí, e não se envolvia com nada, eu não demonstrava nada para ela, era tudo eu sozinho. Depois, quando ela começou a trabalhar, eu emprestava dinheiro para ela, ela emprestava para mim, um cobrava do outro, eram 2. E a palavra diz que Deus nos fez uma só carne. Então nós fomos restaurados em tudo. Em tudo. Área financeira, hoje nós temos um orçamento da família. Tem uma conta da família. Então, depois que Ele nos restaurou tudo, que Ele nos preparou, que Ele nos ensinou, daí Ele mandou nós trabalhar. Fizeram a faculdade, 4 anos, sendo ensinados, sendo preparados. Agora vão trabalhar. Em novembro de 2008, Ele nos deu o ministério para trabalhar com casais. Então nós começamos a trabalhar com um grupo de acompanhamento de casais. E a palavra que Ele deu para nós assim é para nós ajudarmos casais a não passar pelos problemas e dificuldades que nós passamos. Então a gente está trabalhando para que nós possamos cumprir
esse ministério e essa função que o Senhor nos deu. Então, desde então, trabalhando com reunião com grupo de casais, aconselhamento individual para casais, e hoje nós somos líderes do Ministério de Casais da Igreja Brasa, Zona Norte, a BZN. E hoje eu posso dizer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o meu casamento, depois da restauração, é muito melhor, em todas as áreas, do que os nossos primeiros anos de casar. Por isso que eu digo, a glória da última casa é maior do que da primeira. Então essa é a nossa fase contemporânea hoje. E eu digo para vocês assim, mesmo sendo um executivo financeiro, trabalhando na área financeira, com austeridade, cuidando das finanças das empresas, na nossa vida, na nossa casa, eu não fazia um orçamento doméstico. Eu achava que não precisava, eu ganhava bem, todo mês entrava um monte de dinheiro, pagava as contas. Só que a gente perdeu tempo administrando a nossa vida assim, o Senhor teve que restaurar e nos dar todo o ensinamento. E hoje a gente trabalha ensinando tudo que o Senhor nos ensinou naqueles 4 anos, para que as pessoas não passem a mesma dificuldade. A palavra diz que o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. Mas aquele que é estulto, ele não aprende nunca. E a gente faz de tudo em oração para que as pessoas aprendam com os nossos erros, para não precisar sofrer o que nós sofremos. Então, pessoal, resumidamente, esta é a minha história. Foi o que Jesus fez na minha vida e na vida da minha família. Um resumo bem breve, assim, um breve relato de um testemunho de mudança de vida. E assim, as experiências que eu tive com Deus. A minha segunda oportunidade, as experiências foram bem mais fortes do que na primeira. Muito mais forte. Eu não sei como é a tua história, quais são os teus desafios, as tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas lutas, as tuas barreiras, os teus sonhos, os teus planos. Mas uma coisa eu sei: Jesus conhece toda a tua vida. Ele tem planos para você e deseja que você também desfrute de experiências com Ele. Essas experiências de vitória, de luta, mas de vitória. A gente sempre fala que quer ter vitória, né? Mas eu não conheço ninguém que teve vitória sem ter luta. Você conhece alguém que foi vitorioso sem lutar, sem ter uma disputa que seja? Tem um pastor lá na igreja que diz: tem umas lutinhas para a gente ganhar aí, para ter vitória. Você pode até achar bobagem o que eu vou dizer, mas se você está aqui hoje, é porque o Senhor Jesus marcou um encontro com você, para que você tivesse a oportunidade de ouvir o que Ele faz nas vidas das pessoas que tem Ele como Salvador, como Senhor e como amigo. Essas experiências a gente desfruta. Desfruta tendo intimidade com o nosso amigo Jesus. Tem uma palavra que ele diz: eu já não chamo mais, ele falando para os seus apóstolos,
Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. E a gente pode desfrutar desta intimidade com o nosso amigo Jesus. Meus amigos, eu gostaria agora, para a gente fazer um fechamento, de convidá-los a fazer uma oração comigo. Depois dessa minha história, não sei o que vocês estão passando, de repente tem uma aparência que nem eu tinha, de repente está tudo muito bem aos olhos daqueles que estão por de fora, aparentemente está tudo no caminho certo, está tudo certinho, mas lá no fundo, só nós e Deus sabemos da nossa real necessidade, daquela dificuldade que a gente tem, daquela luta que parece que não vai terminar nunca. Então eu gostaria de convidá-los, vocês, a fazerem uma oração comigo, pedindo para que o Senhor Jesus tome conta da nossa vida. Vou pedir por favor, para que todos fiquem de pé, de olhos fechados. E repito as palavras que eu vou dizer em uma oração de agradecimento e de pedido de uma vida com Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir sobre os teus feitos. Obrigado pelo convite que tu me fizeste para vir até aqui. Agora eu peço que o teu Espírito Santo entre no meu coração e faça dele a sua morada, e que escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois eu reconheço, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que tu vieste a este mundo em carne, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna contigo no paraíso. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos ajudado. Eu gostaria agora que permanecesse em pé somente aquelas pessoas que fizeram esse tipo de oração pela primeira vez. Quem não tinha orado assim ainda, pode ficar em pé. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Eu gostaria de convidá-los, esses que permaneceram em pé, para chegar aqui na frente, que nós queremos dar uma literatura, um livro aqui para vocês. E eu quero dar um abraço também em cada um de vocês aqui. Podem passar aqui à frente.
Queria chamar o Humberto aqui. Queria agradecer o Álvaro, a disponibilidade, o carinho que aceitou o nosso convite. Nós recebemos uma indicação, ligamos, como a gente gosta de ligar para uma pessoa que é assim, ó, que está disposta a trabalhar, a servir a Jesus, e disse, não, estamos lá, qual é o dia? Então, eu queria agradecer a sua família que veio aqui nos prestigiar também. Mestre, eu preciso